A assinatura por trás da nossa capacidade de ver. Depois de tudo o que a gente já falou nos outros vídeos sobre visão, luz, cores, emoções, talvez a pergunta mais profunda disso tudo seja: como é que um sistema tão complexo consegue funcionar de forma tão natural dentro da gente? Só lembrando você que chegou através desse vídeo aqui, direto nesse vídeo, eu gravei uma série de 4 vídeos falando sobre visão, decisão, emoção e criação, tá? Onde lá no vídeo 1 eu trouxe uma abordagem bem fisiológica de como que funciona o nosso processo de visão, tá? A luz, olhos, o cérebro. No vídeo 2 eu falei muito sobre o processo de cores também, como o nosso cérebro entende isso, e isso transforma em emoção, e essas emoções vão influenciar na nossa tomada de decisão. No vídeo 3 eu trouxe uma abordagem de como o audiovisual usa tudo isso para influenciar as nossas escolhas, as suas escolhas. E agora eu quero falar sobre esse quase divino, por trás desse sistema, dessa nossa capacidade de ver e sentir. Então vamos lá, direto ao conteúdo de hoje. Pensa numa coisa: a luz sai de uma fonte, bate nos objetos, pum, volta para os nossos olhos, lá no fundo dos nossos olhos, as células microscópicas, como os bastonetes, os cones, eles conseguem distinguir pequenas variações de luz e cor com uma precisão absurda. Então, esses sinais viram impulsos elétricos, sobem através do nervo óptico e vai até o nosso cérebro. O cérebro pega essa informação fragmentada, monta uma imagem coerente em tempo real, com forma, profundidade, movimento, cor. Depois, ele ainda pega tudo isso, pega as nossas memórias, as nossas emoções, o contexto em que nós vivemos e definir tudo aquilo que você está vendo é ameaça, é oportunidade, tem beleza, tem perigo, é descanso. Tudo isso ele faz sem a gente mesmo perceber o que está acontecendo. Imagina, nesse momento que você está olhando, assistindo esse vídeo, tem todas essas informações acontecendo assim, em tempo real. Esse movimento que eu faço dos meus braços, isso já foi captado com a luz, já foi enviado os impulsos, os cones, os bastonetes, já enviou para o cérebro já processou isso, já mandou de volta. Imagina. Agora, pense comigo aqui. Você não acorda de manhã e fala assim: bom, agora eu vou calibrar o meu sistema todo. Vou calibrar aqui os cones, os bastonetes, regular direitinho. Deixa eu processar as ondas para ver se eu enxergo. Hoje eu quero enxergar mais azulado. Deixa eu regular aqui a velocidade dos meus estímulos visuais. Deixa eu ver se as conexões estão bem feitas, porque hoje eu preciso tomar decisões melhores. Então, deixa eu fazer uma calibração aqui para ser um pouco mais frio. Não. Simplesmente você vê, sente e escolhe. Pronto. Quando a gente olha de perto para esse processo, é difícil enxergar isso como algo simples, algo aleatório. Parece ou não parece um projeto de engenharia extremamente sofisticado? Quase que uma obra de arte viva. É um sistema que envolve física, biologia, neurologia, psicologia. As emoções, elas trabalham juntos, sincronizadas, e permite que você perceba o mundo, que você vê e que você tome decisões a partir disso. Pode chamar isso de natureza, de criação, de propósito, de Deus. Mas é muito difícil ignorar a sensação de que existe uma intencionalidade por trás. Tem que ser intencional, é impossível de achar que é acaso.
Essa nossa conversa desse vídeo é para trazer para a gente esse olhar, que a visão, ela não serve para você não só trombar nas coisas, tropeçar. Ela não é só isso. Ela permite que a gente contemple beleza, possa reconhecer os rostos, as faces daquelas pessoas que nos amam, de quem a gente ama. Ela possa se conectar com as histórias dessas pessoas. Elas possam ser tocadas por imagens. Você possa se emocionar com as cores, ser impactada, por exemplo, com o nascer do sol, ou por um pôr do sol, e até mesmo por um vídeo que foi intencionalmente construído para isso. Então, quando você entende o quanto esse sistema é sofisticado, fica quase assim inevitável reconhecer que existe algo muito íntimo, inspirador, na forma como você foi feito, como a gente foi feito. E aí, para os caros amigos, colegas, trabalhar com audiovisual, por exemplo, deixa de ser só produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo. A gente começa a pensar em dialogar com um sistema visual brilhantemente construído. Respeitar essa complexidade e, assim, usar a luz, a cor, a imagem para gerar sentido, reflexão e, principalmente, transformação. Ou seja, no final das contas, cada vez que você aperta o REC aí, da sua câmera, do seu celular, você está conversando com algo que, ao mesmo tempo, é profundamente científico, mas profundamente humano e de um jeito difícil de explicar. É quase divino. Exatamente. E isso muda, para mim, muda muito toda a forma como eu enxergo criação, como você vai criar, tá? Então, assim, a responsabilidade que a gente tem que assumir e o valor em que a gente dá aquilo que os olhos podem ver e que o coração pode sentir. Você entende o quanto isso é muito mais profundo e muito mais responsável? E quando eu trago para cá essas informações, por exemplo, não é, eu trouxe, por exemplo, um vídeo falando só do audiovisual, eu quero trazer isso para algo muito mais profundo mesmo, não é só de algo visual, não, é algo que você traz à luz, dá luz à ação de alguém. E assim, o que isso revela qualquer área de vida de qualquer pessoa. Então, assim, quando a gente olha para tudo que a gente conversou aqui nesses 4 vídeos, tá? Sobre visão, luz, cor, dá para enxergar assim, um padrão que vale para qualquer área, e não só para o audiovisual, é isso que eu estou falando. Por exemplo, qual é a aplicação disso em qualquer outra profissão, qualquer área ou tipo de conhecimento técnico? É simples, tá? Porém é muito profundo. Não é só técnica, assim como ver não é só olho, mas também emoção e propósito. Qualquer conhecimento técnico toca o ser humano por inteiro. Tudo que você faz impacta na percepção e na decisão de alguém. Seja você médico, designer, engenheiro, professor, gestor, artista, empresário, empreendedor, o seu trabalho sempre conversa com o corpo, com a mente e com o coração de alguém. Então, assim, existe uma responsabilidade, mas um privilégio nisso. Quando você entende melhor como as coisas funcionam, você pode escolher. Eu vou usar esse conhecimento apenas para performar ou usar para servir?
para elevar, para transformar a vida de alguém. Então, assim como a luz, a câmera, a ação, toda área tem um porquê, um como, um para quê. Então, um porquê. Algumas pessoas costumam trazer isso como um propósito. Como? Processo, a técnica. E um para quê? Qual o impacto? Então, quando você alinha essas 3 perguntas, tá? Essas 3 palavras, o seu trabalho ele deixa de ser apenas um conjunto de tarefas e ele começa a ser uma expressão do que você carrega aí dentro de você, com um alcance muito, muito maior do que você pode imaginar. Então, começa a ter esse olhar mais profundo, começa a olhar esse processo, esses elos e como isso tem total relevância e impacto na vida daquela pessoa que você quer se comunicar. Então, eu quero terminar aqui essa série desses 4 vídeos, mais curtos que os 2 primeiros, que a gente trouxe, que eu quis trazer esse contexto, mas de forma muito bem separada, para a gente entender como que funciona todo esse nosso processo. Muito obrigado por você ter ficado e assistido esses vídeos, mas eu não vou encerrar sem antes pedir para que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você comente aqui. Comente o que você achou, se você tem perguntas, se você tem dúvidas e principalmente se você quer que eu traga aqui outros assuntos relacionados a essa área do audiovisual, mas não só isso, mas ao nosso processo de evolução como pessoa, como ser humano. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.